Boa noite, hoje é 12 de setembro, estamos aqui hoje com o Saulo, que vai contar para a gente a história dele de empreendedorismo com a Cicatribio. É uma história que eu achei bem interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Por favor, Saulo, o palco é todo seu. Muito obrigado. Eu fico feliz por estar aqui com vocês, né, nesse momento. Meu áudio está bem aí para vocês? Assim, Maravilha, ótimo. Então, eu recebi esse convite aí da equipe do Pimenta, né, da Liga dos Inovadores. O Pimenta, que é uma pessoa assim que eu gosto muito do trabalho que ele tem feito, de buscar reunir pessoas inovadoras em um mesmo ambiente. Pude conhecê-lo em um momento que a gente teve a oportunidade de participar de um edital específico para a criação de startups, e foi daí que a Cicatribio surgiu. Então, muito do que eu aprendi sobre startups e como eu tenho trazido isso na prática, eu também aprendi com o Pimenta. Então, eu espero que eu consiga traduzir para vocês um pouco do que é essa experiência, e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição para poder estar discutindo com vocês ao final. Então, o tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é como criar uma startup de impacto, né? E quando a gente fala de impacto, o que seria isso dentro de uma dinâmica empresarial? Então, primeiro eu preciso passar para vocês o que seria a Cicatribio, né? A Cicatribio é uma empresa, é uma startup, na verdade, ela que tem como foco o tratamento de ferimentos na pele de humanos e animais, né? E assim contribuindo de forma inovadora na qualidade de vida de animais e de humanos. Então, essa seria a tradução hoje da Cicatribio, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, quando eu falo para vocês do que é startup, a gente hoje tem várias definições, né? Eu poderia citar algumas aqui, vou citar, porém eu trago para vocês uma definição básica do Sebrae, em que ele indica que uma startup hoje é basicamente uma empresa que nasce em torno de uma ideia diferente, de certa forma inovadora, algo que ainda não existe no mercado e você pensa fora da caixa. Essa ideia ela precisa ser escalável e ela tem que ter condições de extrema incerteza. E quando a gente fala de incerteza, ser empreendedor no país, assim, tanto quanto em outros países, mas no Brasil muito mais. Eu já sou empreendedor, já que eu montei empresa mesmo desde 2017, mas eu já trabalho com empreendedorismo desde os meus 10 anos, quando minha mãe me colocou para colocar uma quitandazinha com vendendo as coisas na frente de casa para que eu pudesse evitar ficar com más amizades na minha vizinhança, né? Então, era uma forma que ela tinha de me prender ali para evitar que eu ficasse indo por um caminho, vamos dizer assim, errado da sociedade. Então, desde então, eu comecei a desenvolver essa prática empreendedora. Então, hoje eu sou servidor federal, estou servidor federal, sou professor de dedicação exclusiva no Instituto Federal Baiano, tenho doutorado na área de Química Medicinal, porém, essa demanda sobre criar produtos inovadores, ela sempre teve um cerne na minha vida. Desde criança, eu tinha vontade de contribuir de alguma forma com a sociedade, trazer algo que, de fato, eu pudesse chegar ali, poxa, isso aqui fui eu que criei. Tem o meu dedo aí nessa criação. Então, ser de fato ser de fato um cientista, né, como eu sou da academia, porém também que seja algo que venha trazer qualidade na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de startup é uma empresa, não deixa de ser, ela vem com ideias, com visão, com o sucesso, com um planejamento, buscando ali uma competição, atender uma demanda do mercado, trazer dinâmicas com marketing e publicidade, que ela possa trazer algo diferente que ainda não existe no mercado. Então, basicamente, aí seria algumas definições. Tem outros tipos de definições, né? Como, por exemplo, startup é uma empresa que ela desenvolve produtos, serviços, né, que eles sejam inovadores, algo diferente no mercado que ainda não tenha. E aí, essas startups,
elas têm uma base, que são o que a gente chama de níveis de maturidade. Esse nível de maturidade que chama de TR, ele vai de um nível de TRL 0 até o 9, né? Sendo o 0 ali o início, o nascimento da ideia, até o 9, que é o produto já pronto, disponível no mercado e pessoas já comprando ele, já pagando por ele. Inclusive, aprendi isso justamente com o professor Pimenta, né? Quando ele fala justamente sobre essa dinâmica de ter os níveis de maturidade. Então, a startup, ela nasce a partir de uma ideia. Porém, é o que eu sempre gosto de dizer, quanto é que vale a sua ideia? Às vezes a pessoa tem uma ideia de, eu quero construir um foguete para ir até Marte. Beleza, é uma ideia. Agora, colocar essa ideia no mercado, criar um protótipo, fazer a prova conceito, ter um protótipo que esteja funcionando, demonstrar esse protótipo em um ambiente de simulação e, de fato, ter alguém que pague por esse protótipo, aí sim já são outras histórias. Aí é tudo que define o que é uma startup. Então, para que uma startup ela possa ir para o mercado, ela tem que ter essas diretrizes, ela tem que passar por esse TRL, que vai do 0 ao 9. E dentro de uma dinâmica de startups, hoje a gente tem justamente dentro desse projeto, né? Diferente de uma empresa. Você vai lá numa junta comercial do Estado, você abre uma empresa e você vai ter N empresas com aquela mesma função dentro de uma mesma região, de uma mesma cidade. Então, é diferente de uma startup. A startup, ela tem, basicamente, as definições principais dela. Ela vai trabalhar com baixos custos, ela tem que ser uma empresa que ela consegue crescer rapidamente, ela seja escalável, né? E que ela gere lucros cada vez maiores no decorrer do tempo. E isso você vai ter investidores que estarão interessados naquela startup para que ela possa estar aí chegando ao mercado. E aí eu trago para vocês. Quais os exemplos hoje que nós temos de startups no Brasil e no mundo? São vários tipos, né? Cito aqui para vocês alguns que hoje a gente tem, não sei se vocês sabiam que eles eram startups, mas foram. Não são mais alguns, mas já foram startups. A iFood, por exemplo, o Airbnb, a Uber, tudo começou aí por meio de uma startup, né? Então, a startup, na verdade, é um termo muito usado fora do país, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil ela só veio mesmo a começar a ter essa definição e aplicabilidade só entre 1996 a 2001. Então, ela remete basicamente a quê? Ela lembra jovens. A definição, basicamente, se a gente for definir o nome startup ao pé da letra, ele vai ser chamado de empresa emergente, né? Seria isso a definição pelo pé da letra. Mas lembra, basicamente, jovens trabalhando em uma garagem, em torno de uma ideia, né? Assim como a Apple e a Microsoft elas foram. Então, quando o Google, por exemplo, começou a desenvolver a sua tecnologia, eles fizeram numa garagem. E hoje é essa empresa mundial aí que a gente utiliza para estar consultando o que a gente precisa saber. Então, tantas outras empresas hoje, elas têm essa definição, mas só que elas foram startup em algum momento. No Brasil, a gente também tem outros exemplos de startups, né? A Gympass, por exemplo, Descomplica, Nubank, que é essa fintech aí que hoje já está entrando em outros países, Caju, Acora, a Conta Simples. Então, tem vários tipos de startups hoje que tem essa dinâmica de um produto inovador, repetitível e escalável, né, que gera lucros em um tempo muito ágil, diferente de uma empresa que demora um pouquinho mais e que tem aqueles sócios ali presentes, né, e que você vai ter uma dinâmica um pouco mais lenta comparada a uma startup. E o que é que seria uma startup de impacto, então? Então, a definição de startup eu já falei, mas dentro dessa definição, o que seria, então, de acordo com o Sebrae, né? O Sebrae criou um selo de startup de impacto, e esse selo basicamente envolve o quê? Quantos objetivos de desenvolvimento sustentável a startup consegue atingir. Então, tem um número, né, que eles trabalham dentro dessa pegada. Tem também hoje dentro das definições que são definidas como a ESG, se a gente for falar os estudos de governabilidade, de metas, né, da empresa, mas basicamente quando a gente fala de startup de impacto, são aquelas startups que elas conseguem atender os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, tem a meta, até 2030 a gente conseguir alcançar esses objetivos. E, basicamente, a startup, ela dá um selo para
o Sebrae ele dá um selo para essas startups, não é? Então, quanto mais ODS você consegue atingir, eles têm os níveis lá, os questionamentos em que você responde, e ele vai classificar, atendendo a tantos ODS, ele se classifica, então, dentro dessa pegada como uma startup de impacto. E, basicamente, é onde entra a Cicatribio. A Cicatribio, ela ganhou recentemente um selo de startup de impacto pelo Sebrae, a qual participou de um evento no último, do dia 13 ao dia 16 de agosto, no Startup Summit, que ocorreu em Florianópolis, né? Florianópolis, que é conhecida ali como o Vale do Silício brasileiro, tem muitas startups ali naquela região, e a Cicatribio, ela vem com essa dinâmica. E por que a Cicatribio ganhou esse selo de startup de impacto? Porque a gente se baseia em cima de uma problemática que a gente tem para poder trazer uma solução. E como essa solução ela consegue impactar na vida das pessoas, não só dos clientes, como também de toda a sociedade. Então, a gente está falando de uma problemática aí que envolve mais de 10 milhões, né, de animais com algum tipo de ferida. Então, estou falando de cães, gatos, aves, canoras, pequenos mamíferos que hoje têm tipos de problemas na pele e que eles precisam de tratamentos, não é? E qual a solução que a gente trouxe? A gente foi buscar na biodiversidade brasileira o insumo natural, que é extraído de uma planta muito comum na região da Bahia e aqui no Nordeste brasileiro, é uma planta da região da Mata Atlântica e do Cerrado, em que ela faz a extração do látex, que é um insumo que sai do caule da planta, assim como a seringueira, e a gente conseguiu determinar por estudos. Começamos esses estudos em 2018, no Instituto Federal, em que a gente descobriu a ação cicatrizante dessa planta, desse látex. E, a partir daí, a partir de estudos, participando de editais, a gente conseguiu chegar a um produto que é o Cicatribio Ved, e é um produto natural. Então, a nossa solução para essa problemática de tratamento de feridas é o quê? É um produto que ele consegue regenerar uma ferida de 2 a 10 dias em tempo recorde. É um produto que não tem contraindicação, né? É um produto natural, ele é produzido com componentes da biodiversidade que não tem nenhum componente sintético na sua formulação. Ele é indicado para todos os tipos de ferimentos e ele também foi desenvolvido para ele, para trazer essa diferença, impacto também com a inteligência artificial. Nós desenvolvemos um aplicativo que é operado por inteligência artificial, que é capaz de medir, analisar e acompanhar o avanço da cicatrização. Então, o tutor do animal ou o médico veterinário, ele vai aplicando o produto e no decorrer dos dias ele vai analisando pelo aplicativo, tira a foto da ferida, a ferida, basicamente, ela vai ser catalogada e vai ter a medição do raio, e no decorrer dos dias ele vai fazendo essa análise, né, da cicatrização até o ferimento conseguir ser todo cicatrizado. E aí a gente consegue ter um produto diferenciado no mercado, inovador e que escalável e que consegue ter aí uma demanda real no mercado. Então, uma ideia que foi lançada lá no início para analisar a ação cicatrizante desse látex, a gente consegue levar para o mercado e já ter pessoas comprando ele. Então, a gente hoje fala de um mercado que tem crescido em média 17% ao ano, né? Um consumidor, um tutor, ele geralmente gasta aí pelo menos R$ 320 mês aí para tratar de seus pets. Quem não conhece um animalzinho precisando de ajuda, né? Ou de tratamento especial? A gente está falando de 70% dos lares hoje que tem algum pet para cuidar, né? Então, a gente está falando aí de pessoas que estão deixando de ter filhos para ter cães e gatos em casa. Então, é um mercado que tem tido uma expansão muito alta e somente em 2023 movimentou 5 bilhões de reais. A gente tem hoje um modelo de negócio basicamente focado em distribuidores, né? Temos o comercial que atende basicamente o B2B, e a partir disso a gente trabalha com veterinários e lojas pets, né? Então, a startup, ela tem que ter basicamente o quê? Você tem um protótipo. Esse protótipo, no momento que você começa a levar ele para o mercado, você tem que começar a ter o seu modelo de negócio, né? Qual é o público que você quer atender? Qual é a persona que você quer atender? Quais são a sua matriz SWOT? Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus pontos fortes? Isso tudo, no decorrer dessa TRL 0 até a 9, você precisa passar. Para quando você chegar no mercado, você já saber as angústias que tem e conseguir trazer essa solução inovadora. Então, é dessa forma que a Cicatribio ela atua.
A gente está falando de um produto que, diferente dos concorrentes no mercado, a gente consegue ser melhor em todos os quesitos, né? Um produto que ele é natural, ele é o único que consegue cicatrizar uma ferida em tempo recorde de 2 a 10 dias, estudos comprovados e já reconhecidos por médicos veterinários. Ele tem basicamente a similaridade de preço dos concorrentes, e a diferença é que, além de tudo isso, ele não apresenta efeitos colaterais e ele ainda tem um aplicativo próprio que analisa o tratamento da lesão em tempo real. Hoje ninguém tem essa tecnologia, né? Nós somos os únicos no mundo, e nenhum outro país tem essa tecnologia que nós desenvolvemos de fazer essa análise real do ferimento. E, além disso, a gente também trabalha. Aí vamos focar justamente em uma das mentorias que a gente teve com o Pimenta, um dos avaliadores indicar, sim, você tem um produto inovador no mercado, e se essa demanda por produto aumentar, como é que você vai fazer para conseguir ter essa cadeia de produção de mangaba? Aí é onde entra o nosso projeto, e aí é a diferença desse selo de impacto. A gente conseguiu reunir comunidades de catadores de mangaba na região do litoral norte baiano. Hoje a gente tem mais ou menos 250 famílias que fazem parte desse nosso projeto Cicatribio Social. Então, a gente tem uma parceria sustentável com essas comunidades na gestão e sustentabilidade ambiental. Ministramos o curso de extrativismo sustentável, em que eles aprendem a fazer a coleta da forma correta, ministração de cursos para beneficiamento do fruto, que antes eles vendiam para os atravessadores. Eles não vendem mais hoje, a gente trabalha ministrando cursos de produção de alimentos, em que eles podem desenvolver essa cadeia produtiva da mangaba e conseguem, de fato, trazer o empreendedorismo ali no seio, formando as cooperativas, e a Cicatribio ela está intrinsecamente ligada a isso. Então, a gente conseguiu formar uma cadeia de famílias que antes estavam desordenadas e agora eles conseguem estar todos no mesmo conjunto, e a gente conseguindo, por meio de editais do governo federal, trazer esse processo de extensão, instituição e famílias em vulnerabilidade. E a gente consegue levar essa diferença dentro desse impacto na sociedade. E aí vai de encontro àquilo que eu falei lá no início. Como você desenvolver ideias inovadoras que venham a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a Cicatribio, ela faz todo esse trabalho, né? E aí a gente ganhou do Sebrae, há um mês atrás, o selo de startup de impacto, porque a gente consegue atender hoje dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente hoje atende 15, e a nossa meta é atingir os 17. Então, a gente consegue atender a erradicação da pobreza, preservação da terra, preservação da natureza, né, água sobre a terra. Então, a gente consegue atender a todos, porque a gente entende que a biodiversidade do planeta ela é riquíssima e a gente precisa conservar. Então, diferente de empresas que derrubam árvores e, para poder compensar, conseguem adquirir os créditos carbono, a Cicatribio ela não derruba uma árvore, pelo contrário, ela ajuda a fazer esse reflorestamento. A gente já doou mais de 1.000 mudas de mangaba para as famílias e catadores de mangaba, e hoje a nossa meta é desenvolver para que essa planta ela possa cada vez mais se reproduzir, e a gente melhorar aí a biodiversidade do planeta. Só um pouquinho da nossa timeline, a gente começou lá no início, né, de 2018, o nascimento da ideia no laboratório, aí começamos a fazer as provas conceituais sobre as formulações, tratamento. A nossa meta é também chegar com esse produto na linha de humanos, porém demanda um pouquinho mais por causa dos testes na vigilância sanitária, né, mas a gente hoje já tem um produto disponível no mercado para a linha veterinária. Inicialmente, nós captamos, e aí é o que eu falo, uma startup hoje no Brasil, ela pode conseguir recursos a fundo perdido, que são por meio de captação em editais. Inclusive, tem um programa do Sebrae, que é o Sebrae Startups, que ele direciona vários editais, inclusive tem vários abertos. No Nordeste mesmo tem um Startups Nordeste, tem agora também outros tipos, Tecnova, tem vários editais que o Sebrae libera. Catalisa Sebrae, por exemplo, tem vários editais que você vai escrever a sua ideia, vai mostrar o seu plano de negócio, e você, dentro dos selecionados, pode ser escolhido para estar ganhando capital, e foi assim que a Cicatribio começou. A Cicatribio é uma empresa que a gente e os sócios não precisou gastar R$ 1 do bolso, e todo o dinheiro que a gente começou a produzir as formulações e colocar o produto no mercado foi por meio desses recursos advindos de editais de fomento à pesquisa.
Então, veja que hoje já tem um ambiente propício para isso, e o Sebrae tem focado muito nisso, com essa dinâmica de ajudar as startups. E tentar tirar aquelas ideias, porque às vezes na universidade, da academia, ela tem essa questão. Tem professores, tem pesquisadores que desenvolvem várias ideias interessantes, porém ficam ali centradas na instituição e não chega ao mercado, não chega à sociedade. Não tem sentido nenhum eu desenvolver um produto inovador e ele ficar lá dentro da universidade e não ir para o mercado. Então, é uma forma que o governo também tem tido aí de conseguir incentivar para que essas ideias, elas de fato saiam no papel e ela vá para o mercado ajudar a sociedade, assim como a Cicatribio tem feito. Em 2021, a gente desenvolveu o protótipo, né, com funcionalidade profissional na área veterinária, e em 22 a gente começou a fase pré-comercial da área veterinária. 23 de setembro, vamos completar um ano agora, dia 27 de setembro, que nós lançamos a Cicatribio no mercado, e hoje a gente já está faturando em média 18 mil por mês, né? Então, atendendo aí já, em média, aí já estamos hoje no mercado com a participação em 8 estados, né? Principalmente na região Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente trabalha hoje com contratos de exclusividades com distribuidora de produtos veterinários e, consequentemente, a nossa meta é atingir todo o país aí com um produto diferenciado. Para que a gente possa ter toda essa dinâmica, a gente tem uma equipe, né? Então, é uma equipe formada por químicos, bioquímicos, médicos veterinários, desenvolvimento de software, marketing, pessoas ligadas à publicidade, propaganda, canais de vendas para que esse produto possa conseguir chegar ao mercado em tempo hábil e ter o contato direto de treinamento com distribuidoras. E eu costumo dizer, basicamente, que a Cicatribio hoje ela é uma empresa inovadora, tecnológica e ela é sustentável, ela consegue, de fato, trazer esses 3 pilares. Então, todos os produtos que a gente lança no mercado, a gente não foge desse pilar, é nossa missão. Ser sempre inovador, ser tecnológico e não fugir da sustentabilidade, porque isso é crucial e importante dentro da nossa dinâmica. E aí eu deixo aqui à disposição, se quiserem mais informações sobre a gente vai estar disponível aí nas redes sociais, estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né, se quiserem saber mais um pouquinho sobre a gente, como é que a gente atua dentro do Brasil, e eu fico agora à disposição para as possíveis críticas, dúvidas e sugestões que vocês tenham, para que a gente possa fazer essa troca de conhecimento aqui e possa ser um ambiente que possa estar ajudando vocês de alguma maneira. Obrigado pela atenção de todos e fico à disposição de vocês agora. Muito bacana, hein, gente? Sensacional esse roadmap todo aí de vocês, né? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou primeiro abrir aqui para o pessoal, quem tem alguma pergunta para fazer. Guilherme, Gianmarco, Manuela. Gianmarco levantou a mão. Muito legal, parabéns primeiro pelo projeto, eu acho muito legal. E quando você estava falando de startup, de ser algo inovador, né, ficou me passando aqui até pela cabeça, como é que faz para mapear, como você faz para ter análise de dados de, às vezes, um mercado que não existe? Então, até saber se é atrativo ou não, se vai ter aderência nesse mercado, se esse mercado, igual você colocou ali os números, quando vem muito do zero, assim, como você faz para conseguir esses dados? Através de um instituto, você mesmo que foi atrás? Tem várias formas, Jean-Marc. Primeiramente, eu agradeço a sua pergunta, né, a sua atenção. Tem várias formas. Como eu falei inicialmente, eu sou, né, professor de dedicação exclusiva no Instituto Federal Baiano e, de certa forma, a gente entrou no mercado veterinário. Então, como ter acesso a esses dados para que a gente possa saber, de fato, se o produto ele tem esse diferencial ou não? É buscando as pessoas que estão ali ligadas, profissionais da área, né, que são, vamos dizer assim, referência no mercado. Você tem que entrar em contato com essas pessoas para que você possa, de fato, saber, eu tenho essa demanda do mercado, é fazer o que a gente chama do teste, né? Você tem uma demanda do mercado e eu estou trazendo essa solução. O que é que você acha? É fazer, de fato, uma pesquisa de opinião
para que os profissionais que estão naquela área percebam se de fato aquela carência existe e como você traz algo diferenciado para cobrir essa demanda. Então, foi assim que a gente conseguiu fazer essa dinâmica, entender quem é a sua persona e como esse produto diferenciado ele vai trazer, de fato, tratar uma dor real no mercado, né? É como eu falo, uma ideia vale quanto? Quanto é que vale a sua ideia? Enquanto não tiver pessoas pagando por ela, ela não vale de nada. Tem pessoas que, fulano roubou minha ideia. Não, e aí eu até digo, né? De graças a Deus que fulano conseguiu colocar a ideia em prática. Se você não conseguiu, é porque a sua ideia, ela não valia de nada, porque só de fato, vale uma ideia quando ela alguém paga por ela. Se alguém não pagar, essa ideia não vale de nada. Ela está só dentro do seu da sua ilusão de ótica que você precisa buscar. Agora, no momento que você faz um protótipo, aplica ela, busca profissionais da área que possam, de fato, trazer as respostas que você precisa para colocar esse produto no mercado, porque, perceba, a gente está participando de um mercado muito concorrido, a área veterinária principalmente, eu estou falando de empresas multinacionais, então, como fugir dessa bolha e conseguir trazer algo diferenciado que alguém ainda não tinha pensado. Então, é dessa forma, tá buscando a todo momento trazer essa inovação no seio e conseguir buscar, de fato, um produto que venha com esse diferencial. E em consonância com o que o mercado está pedindo, né? O mercado hoje está focado muito em coisas naturais, coisas que sejam sustentáveis, que sejam para melhoria das questões ambientais do planeta e que, de fato, ele cumpra a função. Então, é basicamente dessa forma que a gente atua. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, eu me alonguei demais, mas é buscar profissionais da área, Jean, é buscar pessoas referenciadas da área e estar fazendo parcerias para que você possa, de fato, ter esse produto diferenciado. É isso. Boa. A minha dúvida, Saulo, é a seguinte: inclusive você mostrou ali no início algumas startups que começaram pequenas e hoje elas ganharam grande escala, né? Isso. Só que aqueles exemplos que você deu são exemplos de startups de serviços digitais, né? Eu queria saber de você qual que é justamente o desafio de você escalar um produto, porque no seu caso você tem um produto físico, claro, você tem o aplicativo também, mas o seu produto é físico. Quais são esses desafios de você tomar essa escala? A sua pergunta é ótima, né? Porque as pessoas têm a ideia errônea de achar que startup é só aquela que mexe com tecnologia, né? Assim, a maioria das startups hoje, elas são com desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos que são vendidos principalmente, seja lá o Nubank, por exemplo, vai comprando aplicativos que são desenvolvidos por startups menores, e ali eles vão ajustando a sua dinâmica, né, para que isso possa ser colocado no seu operacional. Então, isso basicamente, primeiro ponto, a startup, ela quando inicia o seu processo, a meta dela é ela fazer o exit. O que é o exit de uma startup? É quando ela recebe um recurso de um investidor, que a gente chama de investidor anjo, e aí já seria uma outra aula, como captar recursos por meio de investidores, que tem investidores hoje. Hoje tem uma gama de investidores interessadas em estar investindo em startups. Quando o negócio é bom e rentável mesmo, os caras investem pesado e depois eles estão pensando no lucro, quanto é que eles vão obter aquilo ali depois que aquilo for vendido para uma multinacional ou uma empresa maior, né? Então, primeiro ponto. O segundo ponto no nosso caso, beleza, a gente trabalha com um produto físico. Como é que a gente faz? Como é que a gente criou isso aí? Eu tentei fugir ao máximo de questões que demandassem muito meu tempo, até porque eu também tenho a minha dinâmica aqui profissional de outra área. Então, a gente buscou empresas que já trabalhassem com essa questão de terceirização de produtos. Então, a gente faz esse mapeamento para poder diminuir os custos operacionais. Produzir um cosmético hoje no mercado, um medicamento, eu preciso de uma estrutura, preciso de maquinário, preciso de pessoas. Então, eu fugi, e é interessante, fugir de tudo isso no início. Então, o que é que a gente fez? Terceirizou. Então, tem a formulação que é patenteada, tudo registrada, marca e inovação no INPI. A gente vai lá, fecha um contrato de exclusividade com uma empresa dessas de produção de cosméticos ou medicamentos terceirizadas, que já existem muitas no mercado, e você vai lá e fecha um contrato,
eu quero tantas unidades mês do produto, então o produto já vem fechado, lacrado, você só faz, no nosso caso, a gente faz a revenda, a gente manda produzir em uma empresa e a empresa já entrega para a gente já vai distribuindo nos nossos canais de vendas pelos distribuidores. Então, é dessa forma que a gente atua hoje. Eu busquei empresas que já têm experiência na área para poder fazer essa produção, e a tecnologia toda nossa, né? Então, essas empresas têm vários contratos, elas podem... Você pode comprar toda a matéria-prima e entregar para eles produzirem, é um valor. Ou então, você já pode deixar tudo por eles ficam responsáveis por produzir tudo, já vai lhe entregar a caixa pronta com os produtos, e você só faz distribuir para distribuidores. Então, é dessa forma que a gente atua hoje. A gente preferiu terceirizar, porque diminui os custos. Então, para tomada de escala, é uma questão de extrair mais a mangaba e também conseguir produzir mais. E também Isso, ganhar mais mercado, né? Exatamente. A nossa demanda hoje é basicamente essa. E por isso que a gente formou essa cadeia de produtores, né? Porque só quem sabe, só quem extrai látex sabe a dificuldade. Quando a gente começou o nosso projeto em 2018, eu mesmo que ia fazer essa coleta com os alunos. Esse projeto ele foi feito por alunos do ensino médio. Uma ideia dos alunos do ensino médio que trouxe, e a gente começou a estudar, né, o trabalho com látex da mangaba. E a gente ia, aqui na região do litoral norte da Bahia, fazer essa coleta. Demorava 2 horas para coletar 100 ml, para mandar para o laboratório fazer as análises. Então, a gente precisava valorizar essas pessoas. A gente precisava, de alguma forma, e a mangaba, ela está correndo risco de extinção. Ah, Saulo, você fala isso com essa tranquilidade? Sim, porque a gente está fazendo ações para evitar que isso aconteça. A gente quer transformar a Bahia no estado referência no plantio de mangaba. A gente já fez doação de mais de 1.000 mudas de mangaba, reprodução, análise de solo, tudo, para que essas famílias elas possam ter a médio e longo prazo esse fruto sendo desenvolvido e o látex sendo extraído. Então, a gente está pensando no futuro, né? A gente está pensando de forma sustentável. Então, a gente se cercou de todos os cuidados para que a gente evitasse aí, ter problemas com demandas de produção. Então, hoje a gente consegue produzir por mês 250 mil unidades da Cicatribio. Porque eu me cerquei dessa cadeia, porque senão a gente não ia conseguir produzir 10. E quanto tempo da muda de mangaba até ela estar pronta para colheita? 5 anos. Então, é algo que você planta para só depois de 5 anos você ter a planta começando a liberar o látex. Mas se eu não começar a plantar hoje, eu não vou ter daqui a 5 anos, nessa mesma data, 5 anos, essa planta já liberando o látex, né? Então, hoje essas famílias, elas basicamente não têm tanto plantio de mangaba na sua região, e eles vão fazer coletas em terrenos de outras pessoas. Tem vários casos aqui, principalmente no Sergipe, de pessoas que já foram mortas por fazendeiros, porque estão pulando a cerca e indo coletar mangaba na terra do fazendeiro. Então, é algo assim também de melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, eu costumo dizer que a mangaba, ela é um fruto típico da nossa empresa, mas é uma felicidade, sabe? Sabe aquele negócio, você respirar e você ver que você, com uma ideia, você está conseguindo transformar vidas? É isso, a Cicatribio, ela é isso. Eu fico bem emocionado porque a gente tem conseguido. Lógico, a gente não pode dizer que nós não pensamos no recurso, que isso vai ajudar muitas outras pessoas, mas eu estou falando de você mudar vidas, de pessoas que estão em vulnerabilidade social, e você chegar lá e você trazer uma esperança para essas famílias, né? A gente já conseguiu captar somente para o projeto Cicatribio Social R$ 500.000 para investir em cozinhas comunitárias, em desenvolvimento do beneficiamento da fruta, produção de licores, de geleias, de compotas. A gente está organizando a criação de sites de vendas para essas comunidades. Eles vão ter a oportunidade de vender esses produtos derivados da mangaba o Brasil todo. Então, a gente está estruturando isso para eles, porque a gente quer que eles continuem lá valorizando e sabendo que um pé de mangaba em pé é mais valor para eles do que eles derrubando para construir uma casa, por exemplo. Então, é pensar no futuro, é pensar de forma sustentável, e a gente tem esse foco. Fácil não é, mas a gente tem lutado para conseguir transformar a vida de pessoas
através desse projeto. Eu costumo dizer que, não é nem uma frase minha, né, mas é uma frase que eu gosto muito, que a revolução é coletiva ou ela não é uma revolução, né? Então, Exatamente. com certeza vocês estão aí do lado de vocês fazendo a sua parte, né? Você falou sobre deixar uma marca, né? Então, a Cicatribio está deixando uma marca aí na vida dessas pessoas, né? Com Muito bacana mesmo. certeza. E É o aí, nosso pessoal, propósito, tanto alguém como empresa tem... como ser humano. Sim, com certeza, né? Porque quando a gente fala de startup de impacto, tem que ser um impacto real, né? Então, Uhum. vocês só estão faltando 2 ODS para vocês conseguirem 2. preencher a roda toda das 17, né? Fiquei curiosa, quais são essas 2 ODS que São vocês as vão 2 ter? últimas. Que são, esqueci. Parcerias para cumprimentos de metas, né, e paz, e posso dizer que a gente já pode atender a última, porque quando a gente fala de trazer comida para os outros, de doar mudas de mangaba para famílias que estavam coletando mangaba no terreno dos outros, eu estou buscando a paz, né? A Claro, paz entre aqueles, né? Então, a gente está buscando aí. Tem empresas hoje no Sebrae, o próprio Sebrae tem um Sebrae Tech, que ele tem uma equipe, né, que ele faz análise, e não é da cabeça de Saulo que a gente tem essas 15 ODS atingidas. Foi um estudo feito pelo Sebrae, por um serviço Sebrae Tech, e foi o Sebrae Tech que atestou que nós atingimos 15 ODS da ONU. então eles vão ter que rever aí de A gente está incluir. lutando para conseguir os 17. Isso aí. Pessoal, alguém mais? Manuela, acho que vai ligar? Não, só queria dar os parabéns, né? Muito bom ter essa ideia, concretizar, muito bom. Agora, para serviço é mais complicado, não é? Se você não tem. Eu trabalho, eu tenho uma empresa de design de interiores, a gente faz projetos e reformas. Então, fica muito difícil você ter escala, né? É isso que eu estava pensando. Mas, Depende, Manuela. O Uber, por exemplo, ele atua no serviço, né? bom, mas porque ele tem um portal, né? Então, mas ele criou um aplicativo, né? E esse aplicativo ele oferece um serviço. Então, hoje, por exemplo, já tem startups no Brasil, por exemplo, que dão esse suporte, já que você trabalha com a parte de design, né? Design de ambientes e arquitetura, não é isso? Se eu não me engano. Então, hoje já existem startups que têm esse foco de auxiliar o arquiteto, de auxiliar o projetista, né, o desenvolvedor, o design. Então, já existem hoje startups que têm esse foco. No Startup Summit, eu vi muitas startups que têm esse trabalho aí também, criação de aplicativos para auxiliar no trabalho desses profissionais. É tipo um portal que você oferece Isso. o serviço, a pessoa vai procurar. Você tem os profissionais cadastrados, Exato. a pessoa procura. Quer um exemplo? Né? O startup, depois vocês procuram aí no Startup Summit, que teve agora em Florianópolis. Quem ganhou em primeiro lugar foi ele é odontólogo, né? Ele tinha um problema real, ele tinha uma equipe de odontólogos no mundo todo, porém que cada um que chegava no consultório era dado um diagnóstico diferente para um determinado serviço dentário que tinha que fazer. Então, isso é serviço, para você ter noção como é que a gente pode usar isso aí em prol de uma demanda, né? Então, ele pegou imagens que estão disponíveis hoje no mundo todo por meio de banco de dados, seja de universidades e bancos de imagens que são pagos também, por exemplo. Ele treinou a IA, né, inteligência artificial. Quanto mais imagens você passar para ela, ela vai ficando treinada com aquilo. É o machine learning, por exemplo. A Cicatribio, por exemplo, a gente treinou a nossa IA para ela reconhecer uma ferida. Então, se você tirar qualquer outra foto que não for de uma ferida, a IA não reconhece, ele diz, isso não é uma ferida. Então, inteligência artificial, ele vai ser treinado até ele, de fato, reconhecer. Então, quanto mais imagens você der para ele, mais ele vai reconhecer aquilo como aquilo que você quer que ele conheça, né? Então, só para finalizar, ele pegou todas as imagens disponíveis, treinou SA
E como foi que ele está ganhando dinheiro? Ele está ganhando dinheiro justamente por isso. É o aplicativo, você baixa o aplicativo, o médico, o odontólogo, ele vai ter acesso àquele banco de imagens, então, de acordo com o diagnóstico do paciente, ele vai lá na IA e indica que aquilo é um canal, aquilo precisa de uma restauração. Então, ele vai lhe dar, ele não é substituir o trabalho do odontólogo, é facilitar o trabalho dele. Então, ele vai lá lhe dar um diagnóstico com mais precisão. A precisão dele é de 95% de certeza, de fato, que o problema é aquele, baseado em imagens, baseado em estudos que já estão disponíveis no mercado. Entendeu? Então, perceba que é um serviço. Então, da mesma forma, você pode pensar nisso, nessa forma fora da caixa, também dentro da sua área. Então, você pode imaginar num aplicativo, e aí teria que ter alguém que também dominasse isso, desenvolver um aplicativo que pudesse ser operado por inteligência artificial, que pudesse auxiliar arquitetos no Brasil e no mundo todo, a partir de projetos que já tenham disponíveis. Tem várias imagens, de vez em quando eu procuro na internet, aqui aparecem projetos de casas magníficas e belíssimas que estão lá disponíveis, então você também pode pensar dessa forma, e cada vez que você pode ir lá no aplicativo, ele diz exatamente uma casa com 4 quartos, não sei quantos banheiros, tal, e ele vai dar uma ideia de qual seria o projeto ideal para aquele, com a faixa de valor, tudo. Eu já estou dando uma ideia para você já vai pensando aí, mas é pensar fora da caixa, é você trazer algo inovador que ainda não tem dentro dessa demanda. Então, startup, ela vai envolver isso aí. É um caminho legal. Eu vou pensar nisso. Isso. E quando a gente fala de algo inovador, né, ela tem que ser uma inovação que ela, de fato, ela supre uma dor real, né? Isso. Então, com o Cicatribio, vocês tinham visto que era uma dor real, que no mercado não tinha um medicamento que estivesse cumprindo todas as... Enfim, que estava suprindo a necessidade do mercado. Isso. Né? Foi por aí mesmo que vocês... Foi. A gente, na verdade, quando a gente começou a fazer o estudo com látex e viu que ele cicatrizava a ferida em tempo recorde, a gente fez um estudo de mercado e viu que a maioria dos produtos no mercado, eles demoram de 15 a 60 dias para cicatrizar uma ferida. Então, o cliente ele tem que comprar 3, 4 unidades da pomada concorrente. Ele só precisa comprar uma nossa. Aí, mas uma de vocês... não seria melhor que ele comprasse, não, porque a gente não está focando em continuar a dor do cliente, a gente está querendo resolver logo a dor dele, e a gente ser diferencial no mercado nisso. Por isso que o nosso produto não é só o que fala, são os estudos que já foram comprovados, testes de eficácia e segurança. O produto, ele cicatriza de 2 a 10 dias, né? Entanto que hoje tem pessoas que têm diabetes. Eu não quis trazer imagens de feridas, porque eu não sei até que ponto as pessoas são sensíveis a isso, né? Porém, tem pessoas, se vocês ficarem interessados, me procura depois que eu mando imagens para vocês. Tem pessoas hoje com úlceras diabéticas, mais de 5 anos, que não cicatriza de jeito nenhum, escaras, problemas reais, e a Cicatribio, com 7 dias, ela regenera a pele. E já com tratamentos com estomaterapeutas. Isso é uma dinâmica, porque só quem tem um problema de pessoas acamadas que ficam com problemas de escaras a todo momento sabe do que eu estou falando. É uma dor real e a gente não vem para continuar, essa dor ela tem que ser resolvida logo, né? Lógico, eu não estou falando que é o tempo médio, porém tem feridas que têm uma complexidade maior. Então, demanda, às vezes, um pouco mais de tempo. A gente tem casos aqui de feridas que demoraram a cicatrizar 30 dias, porém, era uma ferida que não cicatrizava de jeito nenhum, já tinha usado todo tipo de produto há mais de 5 anos. Poxa, 30 dias para 5 anos é um tempo muito, né? Muito baixo, né? Comparado à dor que a pessoa está ali. Então, eu tive uma mãe que teve uma amputação de uma perna, porque quase perde a perna por causa de uma ferida que não cicatrizava. Ela passou mais de 10 anos com essa ferida, né? E é um problema real. Então, e principalmente pela demanda de diabetes. Hoje, no país, a gente é um dos países com mais número de diabetes no mundo, né? E tem esse problema aí também. Como você tinha falado na apresentação, tem esse plano de entrar no mercado para humanos, né?
Já temos um protótipo hoje para humanos, só não está faltando agora o investimento necessário, já estamos... E aí é o que eu falo, hoje a gente já está trabalhando com rodadas com investidores, né? E foi por isso que eu cheguei até vocês aqui, Pimenta já tinha falado sobre a Liga dos Inovadores, e eu procurei justamente ele para nos ajudar a preparar um pitch para poder apresentar para um investidor que a gente está buscando investimento na Cicatribio para poder aumentar o mercado, de escalar o produto no mercado veterinário, mas também já ter o produto protótipo pronto para humanos hoje, poder também levar ele ao mercado. Então, a gente está nessa fase já de buscar os investidores para poder aumentar a nossa escalabilidade. Porque a gente trabalha basicamente que falta de capital de giro, né? Vende o produto hoje, vende para depois o dinheiro que entrar mandar produzir mais. Então, tem sido muito nisso. Porque bancos dificilmente emprestam dinheiro para empresas com menos de um ano de exercício. Então, é isso. São as dores que a gente tem no mercado, né? O empreendedorismo no país. Porém, a gente tem um propósito e a gente vai com ele até o final. Com certeza. E é um produto bem promissor, né? Sim, sim, convido vocês a nos seguir nas redes sociais, se puderem aí, Instagram, a gente vai estar lá e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a gente, conhecer um pouquinho sobre as comunidades, né, sobre como a gente tem atuado. Amanhã mesmo eu estou indo visitar uma comunidade no sul da Bahia, a gente vai passar o final de semana capacitando essas famílias, 50 famílias lá que tem plantação de mangaba, a gente vai capacitar eles, e a gente volta regenerado, né, mostrando que vale a pena a gente investir em pessoas. E tudo isso que vocês fazem com essas comunidades, vocês mostram nas redes sociais? Porque Sim, isso sim, a precisa gente ser mostra. A gente divulgado, é o né? nosso cartão de visitas para mostrar que Legal. não é só uma questão de marketing, é uma questão também de preocupação com o É outro. real, também. né? Uhum. É real. Que a gente fala muito do greenwashing hoje, né? Isso. Que são as empresas que são falsamente verdes Isso. e estão aí verdes Exatamente. de verdade, né? Exatamente. Uhum. Pessoal, se não tiverem mais perguntas, a gente vai chegando aí aos últimos minutos. Não? Então, Saulo, obrigada aí pela sua participação. Valeu, parabéns. Demais, né, gente? Eu estou, assim, muito, muito feliz de ver como Muito que bom, nosso país é incrível, né? É usar a nossa natureza, né? Nossa Exato. natureza é. Nós não conseguimos extrair nem 10% da biodiversidade do planeta, né? Possivelmente já tem curas aí para todas as doenças no mundo, porém é um mar, né, que a gente tem que buscar aí. Cada árvore que é derrubada, provavelmente é uma doença a menos que vai ser tratada, porque as espécies, elas acabam e a gente não sabe, de fato, o potencial dela. Exato. É isso. Eu fico muito feliz de ter tido esse momento com vocês, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, e sempre que precisarem, acharem que pode, eu estou à disposição para tratar, discutir com vocês, mostrar possibilidades, né, e dizer a vocês que é uma honra estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho, e que vocês continuem também contribuindo na vida de outras pessoas, porque isso é muito importante, né, você ter um propósito, não só de mercado, que eu sei que alguns de vocês, né, não sei se todos, mas alguns são empreendedores, na verdade, todo mundo é empreendedor em algum momento, né, mas que vocês possam, dentro dos seus projetos, pensar também como isso pode ter uma questão mais macro também, contribuindo tanto na sustentabilidade quanto na vida de outras pessoas. É isso. Muito obrigado e gratidão. Muito obrigada. Valeu Boa noite, mesmo. pessoal, e até a próxima. Até. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.